Eu quero convidar a igreja nesse momento para uma oração, para que a gente possa estar compartilhando a palavra de Deus. Então feche os seus olhos e peça ao Espírito de Deus que venha trazer luz, que venha trazer conhecimento da palavra, e que ela possa ser transformadora na nossa vida. Senhor Deus de graça e de poder, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse culto. Eu peço, ó Pai, que nesse momento em que a Tua palavra será apresentada, que o Senhor venha falar a cada um que adentrou esse tempo, que o Senhor me capacite a transmitir a Tua palavra com fidelidade, que ela seja, Deus, como uma flecha polida direcionada aos corações que estão aqui, venha atingir com poder e possa, Senhor, gerar transformação das nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse momento, remove, ó Deus, toda distração, todo pensamento que possa atrapalhar, remove, ó Deus, toda ação do inimigo para roubar essa semente, em nome de Jesus seja repreendido. Fala, Senhor, conosco. Eu te agradeço, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero convidar a igreja a ver a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 23. Vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 13. E diz assim a palavra de Deus: Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas o Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já nos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Deixa a tua Bíblia aberta nesse capítulo. Josué, amados, era aquele moço que aprendeu aos pés de Moisés. E aqui no texto que nós lemos, Josué já era um homem avançado em idade, já era um homem velho. E a nação de Israel estava pronta para tomar a posse da terra prometida. Estavam já vivendo na parte que lhes fora dada. Já haviam recebido a sua herança em terra. E Josué conversa, ele chama todos os líderes da nação, os anciãos, e aí tem uma relação de líderes dessa nação, oficiais, juízes. Ele chama, reúne aqueles líderes e ele diz assim: o Senhor nosso Deus tem nos dado essa terra. O Senhor nosso Deus
expulsou do nosso caminho os nossos inimigos, nações grandes e mais poderosas que ocupavam essa terra. O Senhor expulsou, o Senhor removeu do nosso caminho o nosso inimigo, para que nós pudéssemos adentrar nessa terra e recebê-la por herança. Deus havia mandado que a terra fosse sorteada, e cada tribo de Israel recebeu um território para tomar posse. E as nações poderosas que habitavam aquele território, Deus expulsou. De uma ou de outra maneira, Deus removeu aqueles inimigos do caminho de Israel. Algumas vezes Deus expulsou pela própria mão de Israel, quando Israel ia à guerra com nações mais fortes e mais poderosas e vencia as batalhas. Foi assim que o povo de Israel recebeu a terra prometida. Foi necessário vencer nações inimigas mais fortes, mas Deus diz, em todas aquelas circunstâncias, Ele estava presente, fazendo com que a nação de Israel fosse vitoriosa e tomasse posse daquela terra. Mas Deus não expulsou todos os inimigos. Deus permitiu que nações menores, que inimigos menores em quantidade e em poder permanecessem ali. E Deus deu ordem para cada tribo de Israel, que eles deveriam expulsar todos os inimigos, todos os povos que habitavam ali, aqueles aos quais o Senhor não havia expulsado. Eram povos menores, de menos poder, e que seriam mais fáceis de ser vencidos numa batalha. Alguns talvez nem houvesse necessidade de batalha. Alguns Israel deveria simplesmente tomar a cidade deles e dizer a eles: olha, fora daqui, porque Deus nos deu essa cidade, então vocês devem sair daqui. Deus deixou essa ordem para cada tribo de Israel, que uma vez na terra prometida, eles não deveriam tolerar nenhuma outra nação, eles não deveriam se misturar com nenhum daqueles povos, ainda que fossem povos pacíficos, eles não deveriam conviver com eles. Havia uma ordem de Deus para que eles expulsassem. E agora eu quero que você abra a palavra do primeiro capítulo do livro de Juízes, virando aí 2 páginas da sua Bíblia. Termina o período de Josué. Josué morre, e o povo de Israel se vê naquela terra que Deus os estabeleceu. E em Juízes capítulo 1, versículo 19, nós vamos ler alguns versículos salteados, por isso eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que cada um tenha discernimento para ver se Israel obedeceu ou não a ordem de Deus. Então o primeiro versículo é o versículo 19, Juízes capítulo 1, versículo 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. A tribo de Judá não expulsou os moradores do vale. Versículo 21. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje, até o dia que foi escrito esse livro. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megiddo, todas com suas respectivas aldeias, pelos que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Versículo 29. Efraim não expulsou os cananeus habitantes em Gézer, antes continuaram com eles em Gézer. Versículo 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com eles, ainda que sujeitos a trabalhos forçados. Versículo 31 e 32.
Azer não expulsou os habitantes de Ar, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Acazibe, os de Elma, os de Afé e os de Reob. Porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam a terra, porquanto não os expulsaram. Versículo 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Agora capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 5. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a pouquinho e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derrubarei os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós. Antes eles vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz em choro. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Josué deixou aquela palavra de ordem, e nós vemos que um pouco depois da morte de Josué, as tribos de Israel que habitavam a herança que haviam recebido, elas não cumpriram com a ordem que havia sido estabelecida. Todas as tribos, aqui citaram algumas, mas todas elas permitiram que alguns habitantes da terra, que aldeias que existiam ali, permanecessem no meio deles. E o Senhor havia dado ordem: não faça isso, não permita que o povo da terra permaneça convivendo com vocês. Expulse, tire os grandes e fortes inimigos. O próprio Deus interveio e removeu do caminho de Israel. Mas aqueles pequenos inimigos, Deus disse para eles: remova vocês próprios. Então, amados, esse é o contexto histórico dessas passagens. A ordem que veio para que aquelas coisas fossem removidas do caminho, para que o povo de Israel não se comprometesse com a idolatria daqueles povos, não se misturasse, não tomassem as suas filhas para casamento, nem dessem seus filhos em casamento. Deus não queria mistura, Deus não queria contaminação. O que Deus queria é que Israel fosse uma nação separada. Deus queria que Israel fosse um testemunho para as outras nações. E Deus fez tudo para que Israel pudesse ser. Mas Deus deixou uma ordem que cabia a Israel cumprir, que era eliminar aqueles povos do caminho, aquelas aldeias, e tomar posse daquelas cidades. E o que tem a ver essa palavra conosco hoje? Preste atenção. No momento em que você teve um encontro com o Senhor Jesus, nós comparamos esse momento com a história da vida de Israel. Israel era um povo que foi escravo do Egito. A nossa vida antes do nosso encontro com Jesus era uma vida de escravidão ao pecado. Ah, pastor, mas eu já nasci em um lar cristão. Eu cresci dentro de uma família cristã. Isso não significa que você tenha tido um encontro com Deus. Eu já ouvi o testemunho de muitas pessoas que nasceram no berço cristão, e isso é um privilégio, mas que disseram que só tiveram um encontro com Deus em determinado período da vida. Filho de crente não é crentinho. Todo ser humano, em determinado momento da vida, precisa ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo, onde você rende e entrega a sua vida. É nesse momento que ocorre a libertação do período da escravidão, que aqui nós comparamos com a história de Israel, relacionada ao período da escravidão do Egito.
Então notem, amados, que Deus fez isso pela nação de Israel. Removeu daquele lugar de escravidão, que para nós representa a nossa vida passada, e preparou um tempo novo, preparou um período novo da vida. Os grandes inimigos que nós não daríamos conta, Deus eliminou para nós. E o Senhor colocou a cada um de nós em uma terra prometida. A herança nossa, comparada à herança de Israel, não é um terreno, um espaço, uma fazenda. A nossa herança é a nossa nova vida, é espiritual. Mas nessa nossa nova vida que nós assumimos diante de Deus, ainda restam inimigos da nossa nova vida que precisam ser eliminados. São pequenas coisas, são inimigos aos quais o Senhor diz: você vai eliminar ele da tua vida. A grande obra eu já fiz por você. O inimigo que você não poderia vencer jamais, eu já venci por você. Jesus Cristo já venceu por nós o inimigo que nós jamais poderíamos vencer. Então nós já estamos assegurados nessa vitória. A questão, amados, é que existem inimigos menores que o Senhor disse para nós tirarmos do nosso caminho. Essa é a questão de hoje. Essa palavra quase que pode ser uma continuação da mensagem do domingo passado, porque aqueles inimigos que Israel não removeu do seu caminho, aquelas aldeias, aquelas nações, aquele povo que ficou ali e que acabou fazendo parte da vida de Israel, aquele povo que se misturou, a palavra diz que ele se tornou laço na vida de Israel, se tornou armadilha no caminho de Israel, porque passaram algum período, algum tempo, e Israel misturou-se literalmente. De um povo que deveria ser um povo separado, passou a ser um povo misturado. De um povo que deveria viver uma vida separada, passou a ser um povo que vivia uma vida dupla. Servia a Deus, mas se misturou com os deuses daquelas nações. Se misturou, inclusive, com o sangue daquelas nações. Seus filhos tomaram filhas daquelas nações, e as suas filhas foram entregues aos filhos daquelas nações. E isso representava uma mistura que Deus não havia permitido. Amados, trazendo essa palavra para nós hoje, nós pregamos domingo passado que nós somos um povo separado por Deus, a nação santa, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva dele. Mais uma vez o Senhor traz essa palavra de uma maneira mais branda hoje, mas um alerta de que esses inimigos, essas raposinhas, precisam ser removidas da nossa vida. Lá em Cantares, esses inimigos são comparados com raposinhas que invadiam a vinha e destruíam a vinha que deveria gerar frutos, é a nossa vida. Mas as raposinhas eram coisas que pequenas. A raposinha é um animalzinho pequeno, mas é destruidor. O Senhor está dizendo hoje para cada um de nós: procure na sua vida as coisas que precisam ser eliminadas. Procure na tua vinha, na tua herança, as coisas que precisam ser arrancadas, as raposinhas. A vinha é comparada também com a nossa herança. Nabote tinha uma vinha e o rei Acabe queria aquela vinha para ele, e ele disse: eu não posso vender nem dar, porque é minha herança, eu não troco. Isso que o Senhor nos deu, a vida nova que o Senhor nos deu, nós não negociamos. Nós não podemos permitir que ela seja contaminada, misturada com as coisas do mundo.
Amados, quando Deus nos atraiu para Ele, uma faxina foi feita na nossa vida, uma limpeza foi feita na nossa vida, para que nós pudéssemos viver uma vida nova, limpa, em santidade diante de Deus. Quem é o homem ou a mulher que começa a fazer uma faxina na sua casa? Lá em casa é de sexta-feira, né? A folga do pastor é dia da faxina. Então a minha folga não é de segunda, como a maioria dos pastores, é de sexta. Então a gente faz a faxina na casa. Quem é que faz a faxina na casa, limpa cada cômodo, lava o quintal, lava a frente da casa, tira o pó dos móveis, deixa tudo brilhando, limpo, troca os tapetes, deixa a casa cheirosa, bonita, e de repente chama um porquinho e coloca na sala? Tem um livro que chama Porcos na Sala, não sei quem já leu, mas ele fala mais ou menos sobre isso. Depois de uma vida limpa, você traz um animalzinho que é até bonitinho, você pode dar um banho nele, perfumar, um leitãozinho, né? Você perfuma, limpa, pode pôr uma gravatinha dele, uma borboleta, né? Aquela gravatinha, e trazer ele para morar dentro de casa. Você arruma um espacinho e põe ele na sala. O instinto desse animal, amados, não é limpeza. Aliás, é difícil um animal, por mais que ele seja bem cuidado, que ele consiga se manter limpo. Mas é um porquinho na sala. Se você abrir o quintal e ele vê um cantinho de lama no meio de onde tem uma planta, alguma coisa, é ali, diretamente ali que ele vai. Se você abrir o portão e ele vê uma sujeira na rua, talvez um monte de estrume de um cavalo que passou, é exatamente ali que ele vai. E aí depois ele entra na sala de novo. Isso é uma alegoria, mas traz isso para a vida pessoal. O sangue de Jesus Cristo, que é preciosíssimo, nos lavou de todo pecado, nos purificou, para que nós começássemos uma vida nova na presença de Deus. Mas às vezes a gente insiste em criar um porquinho, um animalzinho que tem um instinto de se sujar. Vai ser impossível manter a sala limpa. Assim como é impossível manter a nossa vida limpa em santidade, se nós permitirmos alguma coisa que nós sabemos que desagrada a Deus, mas que o mundo aprova e acha lícito, fazer parte da nossa vida. Não vai funcionar, irmãos. Não adianta querer fazer as coisas dessa maneira, trazendo para dentro da própria vida coisas que não convêm, coisas que o Senhor reprova, coisas que vão colocar um impedimento, uma barreira nas tuas orações, um teto onde você vai orar e não vai chegar a Deus. A nossa vida precisa ser limpa, irmãos. A nossa oração precisa fluir diante de Deus. E sempre que algo pesa na nossa alma, ela se coloca entre nós e Deus. Sempre que nós sabemos que estamos fazendo algo errado, o inimigo aponta e acusa sem dó um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele aponta, acusa e expõe para o mundo pisar. Porque Satanás tem a ilegalidade para preparar armadilhas, para destruir, para derrubar. Então é muito sério quando um filho e uma filha de Deus permite esse tipo de coisa na própria vida. Assim como Israel permitiu aquelas nações, aquelas aldeias, aquele povo conviver e fazer parte do seu dia a dia, e foi laço para Israel, porque vocês conhecem o resto da história da nação de Israel. Bênçãos foram perdidas pela nação de Israel por causa da desobediência a Deus, por causa de viver misturada com as nações pagãs. A única maneira de Israel ser destruída era a imoralidade, a idolatria. Quando o rei de Moabe quis destruir a nação de Israel, ele contratou Balaão e falou: amaldiçoa Israel. E olha que Balaão era um profeta que tinha poder nas palavras. E ele vai 3 vezes para amaldiçoar. E ele disse: eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou.
Não tem como eu proferir maldição sobre essa nação, porque é a nação de Deus. Mas ele teve uma ideia e ele ensinou como Moabe poderia derrubar Israel. Olha, a única maneira deles serem amaldiçoados, deles perderem as bênçãos de Deus, é se eles se prostituírem, é se eles passarem a servir a falsos deuses. Qual tem sido o falso Deus que tem sido servido? Nós sabemos quando passamos a servir um falso Deus. E aí então Moabe preparou a armadilha para Israel. Começou a se aproximar do acampamento de Israel. Sabe quem? As jovens, lindas e sensuais moabitas, as mulheres de Moabe, começaram a se aproximar dos homens de Israel. Sabe o que aconteceu? Os homens de Israel puseram os olhos, as mulheres estavam sensuais, eles se contaminaram, eles se misturaram, e foi por laço para Israel. Foi assim que Israel perdeu as bênçãos de Deus. Foi por isso que a nação de Israel foi dominada por várias vezes por nações inimigas, muitas vezes menores. Foi assim que os filisteus saqueavam e venciam e escravizavam o povo israelita. Mas Deus é um Deus misericordioso, e toda vez que Israel clamava e arrependia-se do seu pecado, Deus ia lá e restaurava a nação de Israel. E aí Israel caminhava na presença de Deus mais alguns anos, levantava um rei que era temente ao Senhor, Israel prosperava. As bênçãos. Você acha que porque nós estamos no tempo da graça é diferente? Não é diferente. Só é diferente a questão da salvação. Mas no tempo da graça, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, de plena consciência, todas as vezes que nós sabemos que estamos fazendo coisas erradas, mas achamos que elas não vão gerar consequência para a nossa vida, vai acontecer conosco exatamente o que aconteceu com Israel. As bênçãos começam a ser perdidas, não porque Deus está castigando, mas porque a consequência da nossa contaminação, ela tem um preço. Porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele tem um preço. O salário do pecado é a morte. Por isso, amados, o Senhor insiste com a igreja. Nós precisamos passar a viver de uma maneira diferente. Nós precisamos viver dentro do padrão que Deus estabeleceu. Não há outra maneira do povo de Deus ser um povo abençoado, colher bênçãos e receber coisas pelas quais você nem está orando, a não ser através da obediência. A graça nos permite encontrar o perdão de Deus no momento que nós nos arrependemos, a voltar, a se levantar. Então vamos começar a mudar a nossa vida. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu estou fraco, eu não tenho forças. Tem sim. Nós temos força sim. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós. É o Espírito que nos conduz de volta ao caminho do Senhor. É o Espírito que incomoda a nossa alma e mostra o que está errado na nossa vida, o que precisa ser arrancado da nossa vida. Qual é o inimigo, a raposinha que está precisando ser arrancada da nossa vida. E é o Espírito também que nos fortalece. No momento que você dobrar o teu joelho, fechar a porta do teu quarto e orar em secreto com Deus e confessar e abrir o teu coração ao Senhor, você recebe força e poder para vencer o teu inimigo. Porque se não fizer isso, o Senhor diz: eu não vou remover o inimigo. O pecado que você trouxe, você vai tirar ele da sua vida. Eu posso te fortalecer o teu espírito, mas o posicionamento de remover o pecado do teu caminho é seu, é meu. Eu tenho a responsabilidade de remover da minha vida aquilo que eu sei que Deus não aceita, não aprova.
Deus não vai fechar a página da internet que você está visitando se for uma página de pornografia, de pecado, de leitura profana. Não vai vir um anjo desligar o teu computador. Você vai ter que fazer isso. Deus não vai tirar do seu caminho a pessoa que o diabo colocou para te assediar, para destruir o teu casamento. Não. Você vai ter que remover do teu caminho. Você vai ter que parar de conversar, romper uma amizade que está sendo danosa, prejudicial. Deus não vai impedir de você tomar uma bebida alcoólica. Não vai vir um anjo lá fora. Não vai por aí, não tem nenhum anjo que vai fazer isso. Você tem que fazer isso. Nós temos que fazer. Cada um de nós sabemos o que nós precisamos arrancar. E não adianta esperar que Deus vai fazer isso. Porque no texto que nós acabamos de ler, o Senhor disse: os grandes inimigos, aqueles que você não poderia vencer, Ele venceu por nós. Mas esses inimigos, que são os pecados, as coisas que nós acariciamos e que sabemos que Deus não aprova, nós precisamos eliminar. Nós precisamos arrancar essa raposinha do nosso caminho. Assim como um dia você decidiu que nunca mais ia se ajoelhar diante de uma imagem. Quem veio de igrejas onde se cultuavam imagens já passou por isso. Eu passei por isso. Eu já carreguei imagem de procissão. Eu nunca me senti tão burro na minha vida. Literalmente um animal carregando um peso. Eu tomei uma posição: nunca mais eu me dobro diante de uma imagem, nunca mais eu vou ter uma imagem na minha casa, nunca mais eu vou jogar numa loteria, nunca mais eu vou idolatrar o meu time de futebol, nunca mais outras coisas. Entende, amados? Essa posição é nossa, essa parte é nossa. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 23, que nós temos a mente de Cristo. Sabe o que é ter a mente de Cristo? Ele fala: aqueles que são espirituais têm a mente de Cristo. Espirituais somos todos nós que nascemos de novo, que passamos a ser templos do Espírito Santo. Nós não somos mais carnais. Nós não somos mais como o homem natural que ainda não teve a experiência com Jesus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e é Ele quem nos mostra o que está errado na nossa vida. E Paulo diz assim, que aqueles que são espirituais têm a mente de Cristo, pensam igual a Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Pensar igual a Cristo. Ah, pastor, mas eu não penso igual a Cristo. Não, nós pensamos igual a Cristo. Nós só não atingimos a plenitude de perfeitos varões como Cristo foi perfeito varão. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos discernimento, amado. Nós podemos julgar, não exercer juízo. Nós podemos julgar, discernir o que serve e o que não serve para a nossa vida. Romanos 12, versículo 2, Paulo diz assim: transformei-vos pela renovação da vossa mente. Então significa que a nossa mente pode ser renovada. E nós não nascemos assim, vamos viver assim, vamos morrer assim igual a Gabriela. Não a Gabi da igreja, aquela Gabriela lá do filme, da novela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Não, amados. Nós podemos mudar a maneira da gente pensar. Nós podemos mudar a maneira da gente viver. Nós podemos mudar a maneira de nós agirmos. Nós podemos sim, a nossa mente pode ser renovada. Transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente possa experimentar isso, é preciso dar esse passo de fé. A partir de hoje, a partir desse momento, eu faço um propósito diante do meu Deus. Se você tiver coragem e discernimento, você pode fazer até um voto. Embora voto é algo muito sério, porque a palavra diz: não fazer voto de todos, que é votar e não cumprir. A partir de hoje, eu decido
eu tomo uma posição de arrancar da minha vida essa raposinha, mais aquela outra, enfim, todas as coisas que eu tenho permitido fazer parte da minha vida, que tem me tornado um cristão nominal, que tem feito com que o meu relacionamento com Deus seja algo superficial, porque nós não vamos experimentar ser cheios do Espírito, e nem vamos nos encher, e nem vai fluir no nosso interior rio de águas vivas, enquanto a nossa vida continuar sendo misturada, dupla, contaminada com as coisas que Deus não aprova. Isso é muito sério, amados. Se você quer viver uma vida de plenitude, se você quer experimentar aquilo que Jesus Cristo diz, uma vida em abundância, é preciso tomar esse posicionamento. É preciso olhar para dentro de si próprio, para as atitudes que se está tendo, e mudar de atitude. Mente transformada, mente de Cristo. Então é isso, queridos. A palavra de Deus, ela continua nos chamando para isso. O Senhor continua nos alertando, porque Ele deseja uma igreja curada, uma igreja santa, uma igreja renovada. Só corrigindo o versículo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Eu falei 23, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pensei que tem alguns irmãos que anotam. E aqui é uma igreja bereana, amém? Então é esse o versículo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, amados, essa é a palavra que o Senhor insiste em colocar para a igreja hoje. Nós precisamos tomar esse posicionamento. Nós precisamos arrancar do nosso caminho as coisas que nos têm afastado de Deus. E para encerrar, eu quero encerrar com um versículo que está em Jeremias capítulo 2, versículo 19. Porque se nós não tomarmos essa posição, é muito séria a consequência de convivermos com o pecado na nossa vida. Jeremias capítulo 2, versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixardes o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então fica essa palavra para nós hoje. Quão mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Jeremias 2, versículo 19. Eu quero convidar o ministério de louvor à frente. Nós vamos cantar ao Senhor, e que essa mensagem ela venha concluir no teu coração a mensagem que nós pregamos no domingo passado. Se alguém não acompanhou, o nosso abençoado irmão Samir, na segunda-feira já tinha disponibilizado a pregação. Então ela continua lá no Face da Manaim. Você pode acessar, e acho que também no site da Manaim também. Porque é isso que o Senhor tem falado à igreja nesses dias. Eu recebi uma palavra profética. Eu quero compartilhar com a igreja. Deus deseja derramar algo tremendo na igreja Manaim. Deus deseja derramar uma unção grande sobre essa igreja. Uma manifestação tremenda da presença dEle. E falta muito pouco, amados, para que isso possa acontecer. A visão da pessoa que me trouxe essa palavra era de uma linha muito fina que falta ser rompida para esse derramar de Deus. Mas essa linha significa santidade ao Senhor, compromisso com o Senhor. Se a igreja de um modo todo, se cada um de nós, se cada um fizer a sua parte, eu creio que nós vamos experimentar um tempo de avivamento na presença de Deus. Algo que eu sempre sonhei. Deus começar um mover de avivamento na Manaim, a ponto dessas águas romperem essas portas e atingirem vidas lá fora.
a ponto de nós sermos reconhecidos nessa cidade, nessa região, como uma igreja, um lugar onde Deus se manifesta, uma igreja segundo o coração de Deus. O Senhor diz: falta pouco, só que esse pouco é a santidade que cada um de nós precisamos ter. Quando a igreja entrar nesse compromisso, eu posso ver e sonhar com esse derramar de Deus, com esse sobrenatural de Deus que eu anseio por experimentar nesse lugar, muito mais do que aquilo que nós já experimentamos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Que o meu coração e o seu coração estejam desejosos desse derramar de Deus. Que brote no nosso coração um desejo de santificação, um desejo de um compromisso maior, genuíno, de separar a nossa vida para aquele que é digno de recebê-la. Um desejo de viver em santidade, de eliminar os inimigos, as raposinhas, as armadilhas, as pedras de tropeço que Satanás tem colocado no nosso caminho, de arrancar os porquinhos da nossa sala, de limpar a nossa casa espiritual e de não permitir mais que o inimigo venha contaminar. Vamos adorar o Senhor. Sempre está
Senhor, remova mesmo dos nossos olhos toda a cegueira, toda a escama, para que a gente possa assumir esse compromisso em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira nós temos o culto de oração. Convido você a estar participando, a estar buscando aqui na igreja em oração, em intercessão junto com os irmãos. Próximo domingo é o dia 1º. Nós vamos celebrar a ceia no próximo domingo, no dia 1º. Então, esteja aí preparando, né, durante essa semana. Esteja separando um tempo maior da presença de Deus. Amém, filhos? Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Dê um abraço a quem está ao seu lado. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus.